pensa que a música não é algo que depende de um talento nato. Eu sempre falo isso, mas a gente precisa ouvir isso mais uma vez, porque é difícil a gente incorporar isso como uma verdade real e deixar cair por terra aquilo que a gente tanto ouviu sobre a pessoa ser talentosa, sobre ela ter dom, sobre ela ter um jeito para música, porque a gente acredita de fato nisso. São muitas fontes ali trazendo isso pra gente. A gente escuta isso de muitas pessoas, há muitos anos, há muito tempo. Então o que a gente tem como uma verdade dentro de nós é questionar isso. Se de fato, será que eu consigo mesmo aprender? Será que eu não estou insistindo numa coisa que não é pra mim, que eu não tenho dom, que eu não nasci com talento? E o primeiro ponto é que você precisa me ouvir falar sobre isso mais uma vez, porque o talento, ele não é um pré-requisito para que você tenha sucesso na música. Porque o talento, como você aprendeu até hoje, como você escutou, ele parece que é algo nato, algo pronto. Então, esse conceito de talento que você tem, de fato, não é um pré-requisito. O talento, ele não é nato. O talento, ele vem pela construção de uma habilidade que a gente desenvolve por disciplina, por esforço, por dedicação, por um ambiente que consegue ser rico em estímulos, em valorização dos nossos pequenos e constantes progressos. E a gente vai desenvolvendo o talento, a gente vai desenvolvendo e vai adquirindo habilidades cada vez maiores e melhores. Então não se trata de algo pronto. O talento, ele é um caminho que a gente percorre para alcançar sucesso na habilidade musical. A gente passa pelo talento, a gente adquire ele, mas a gente não nasce pronto. Então, quando você pensa nisso, quando você começa a ressignificar esse primeiro conceito, você começa a ver que a situação que você está vivenciando, ou que você vivenciou de uma derrota, de uma frustração, né, de uma decepção, daquele sonho que caiu por terra, na verdade, ele foi um momento que te trouxe um aprendizado. E que você pode tirar disso grandes lições. E que não significa que você deve desistir necessariamente dessa vontade que você tem, dessa coisa que bate em você quando você vê alguém tocando, você fala, queria tocar, né? Mas acho que não é pra mim. Quando você passou por essa experiência tão decepcionante, você tem que se apropriar de uma citação que eu vou me apropriar aqui agora, que é muito boa. Quando eu vi, eu falei, tem tudo a ver, sabe? A Tal Ben-Shahar, ele fala, não é que tudo acontece pro melhor, sabe? Não é que tudo acontece pro melhor nosso. Você fala, então aconteceu essa frustração pro meu melhor, pro meu crescimento. Não, não é isso. O que ele fala é que sim, tudo pode e deve, tudo acontece para que a gente aprenda a obter o melhor daquela situação, para que nós possamos obter o melhor daquele aprendizado. E se você começa a ressignificar essa situação de se vitimizar, de se colocar para baixo, de se derrotizar por meio de exemplos de outras pessoas, de outras personalidades que também tiveram muitos fracassos, mas que não se derrotizaram, que na verdade pegaram esse fracasso como uma fonte propulsora. Por exemplo, para citar alguns nomes que a gente encontra rápido na internet, se você digitar, você vai encontrar aí vários exemplos de pessoas que se superaram diante de fracassos. Michael Jordan, ele foi expulso do time de basquete no colégio, é um exemplo que a gente tem. Quem mais? O Walt Disney, Walt Disney, criador de tudo que a gente tem aí na Disney, né? Ele foi demitido por um editor de jornal que falava que ele não tinha criatividade suficiente. Os Beatles é um exemplo também, porque eles não foram aceitos, eles foram rejeitados por uma gravadora, por um selo de gravadora, que falavam para eles que essas bandas de guitarras não eram suficientes e não iam ter mercado, não estavam com nada nisso. Thomas Edison, outro nome que a gente tem aí na história, que patenteou mais de 2.300 invenções, também a gente conhece ele como inventor da luz, mas muito mais coisas ele fez, e ele diz que ele só alcançou o sucesso depois de inúmeros fracassos, porque ele tentou muito para conseguir alcançar e encontrar o resultado, desenvolver, né, algo ali. Então, assim, o fato é, a história tá cheia de exemplos de pessoas que fracassam antes de alcançar um sucesso,
antes de serem reconhecidas. É que hoje em dia é muito comum nós não expormos esses fracassos, né? As redes sociais incentivaram a gente a ter um comportamento de expor tudo que tá dando certo na nossa vida, tudo que é bonito, tudo que é valoroso. A gente não expõe o fracasso, mas todo mundo que alcança o topo passou por um caminho de pedras. E o importante é que não fracassou. Para vocês terem uma ideia, grandes empresas, muitos investidores de riscos só contratam gestores que têm um currículo com fracassos. Hoje em dia, quando você vê um currículo ali imaculado, perfeito, sem nenhuma história de fracasso, para esses investidores isso é um perigo, é um risco, porque quem não teve fracasso não teve chances de aprender a se superar, aprender a persistir nesse caminho. E isso a gente encontra depoimentos, tem livros que trazem, livros de investimentos que trazem isso, né? Cometer erros, errar, constitui pra gente uma poderosa maneira de acelerar o nosso aprendizado. A gente realmente consegue, por meio daquele erro, alavancar a nossa competitividade. Quando a gente enfrenta os desafios e as dificuldades, a gente tende a se acabrunhar, a parar, a cansar. Mas passado esse primeiro momento de ficar, cansei, tô desanimado, quando você percebe o que está acontecendo com você e você ressignifica, você vai entendendo por que você, inclusive, parou naquele estágio de se acabrunhar, de ficar desanimado.